criou uma unidade hospitalar completamente diferente na Inglaterra, é chamada de hospice, é um lugar em que as pessoas vão para morrer com dignidade, com bom controle de sintomas, com assistência física, emocional, psicológica, espiritual. Isso revolucionou o conceito de atenção na fase final da vida. Hoje, o hospice criado por ela em Londres é formador de recursos humanos para o mundo inteiro. Todo o pessoal do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem a sua unidade 4, que é de cuidados paliativos. Assistência paliativa é assistência na fase final da vida, quando a cura não é mais possível. Todo o pessoal do INCA se forma nesse hospice. E contemporânea, a Cicely Santos e a Elizabeth Kubler-Ross morreram cerca de 3, 4 anos atrás. As duas foram contemporâneas, né? A Elizabeth Kubler-Ross era uma suíça, médica psiquiatra, naturalizada americana, ela viveu nos Estados Unidos, e ela foi trabalhar numa enfermaria de clínica médica. Nessa enfermaria, foi dada a ela a possibilidade de atenção a pacientes fora de possibilidade terapêutica de cura. Mas isso naquela situação de muito descaso, não vai morrer mesmo, chama o psiquiatra, porque está falando uns trem que a gente nem está entendendo, está delirando, está alucinando, então é caso da psiquiatria. E ao atender essas pessoas, ela começou a perceber que não, que as pessoas estavam comunicando coisas essenciais da experiência humana do viver, e que elas precisavam ser escutadas, elas precisavam ser ouvidas, elas tinham um ensinamento imenso a respeito do viver, que elas só se davam conta no final da vida, em um momento que infelizmente elas não tinham condições de refazer sua trajetória, né? Ela fala muito assim: ao se saber, a gente vive a vida andando para frente, mas compreender a vida é infalivelmente fazendo um retorno aos momentos iniciais e percorrendo todo o caminho que a gente faz. Então ela viu ensinamentos assim muito aprofundados. Ela fala, por exemplo, ela acompanhou mais de milhares de pessoas nos momentos finais, e ela fala: nenhuma pessoa no final da vida perde o carro do ano. O último desejo é ter o carro do ano, ou a hora que está fazendo o seu balanço de final de vida, ele está lembrando quantos prédios eu construí, quantas construções, propriedades eu tenho. Pelo contrário, as pessoas se lembram quem eu agredi, quem eu amo, quem eu preciso pedir perdão. E essas coisas são vistas ou são sentidas no momento em que o tempo é muito pequeno para refazer todo esse caminho. A Elizabeth Kubler-Ross criou também um outro sistema muito importante. Ela disse que quando a gente está diante de uma perda, a maior perda para nós é a perda da morte. Vocês imaginam? Vocês já pensaram que um dia vocês vão morrer? Todo mundo tem entendimento disso? Vocês costumam se preocupar com isso? Se hoje fosse o último dia de cada um aqui, se vocês soubessem disso, o que vocês fariam? Quem está na fase final fala que então é para fazer isso. Que assim, a gente precisa todo dia levantar e pensar: pode ser que hoje seja meu último dia. E se assim for, o que eu vou fazer? Diante de uma perda, vocês imaginam, ao se saber da fase final, ou diante da perda provocada pela morte, qual é a primeira reação da pessoa? Ela mostrou um caminho. Tem muitas pessoas hoje falando que isso não acontece um passo atrás do outro. Eu nunca entendi que a Elizabeth Kubler-Ross dissesse assim. Essas coisas são muito simultâneas. A gente faz essa separação mais em nível didático. Mas a primeira reação diante de um diagnóstico de enfermidade: Lilian, seu filho está com câncer, não tem cura. Primeira coisa que vem na minha cabeça: não é verdade. Não é com o meu filho. Não, enganou, ele trocou o exame. É um recurso da negação que a gente usa porque o sofrimento é muito grande diante desse comunicado. Depois que eu não posso mais negar, eu passo para outra fase. Aí eu começo a ficar, é a revolta, é a raiva, é um absurdo, como é que aconteceu isso? Deus não existe, por que aconteceu com isso? Depois eu passo por outra fase. Não, peraí, então vou fazer o seguinte: eu vou lá em Nossa Senhora de Água Suja, a pé, eu subo aquela escada de
qualquer coisa em troca da saúde do meu filho. E depois ela diz que no caso do paciente, inclusive, ele entra numa fase de depressão. Ele vira para o canto, ele não quer falar com ninguém, a família normalmente nessa fase fica muito angustiada. E depois ele melhora. Quando ele volta a olhar os seus familiares, você já ouviu falar daquela melhora da morte? Ele melhora e em seguida a pessoa morre. Porque segundo a Kubler-Ross, a pessoa aceita aquela situação e aceita a sua própria morte. E aí consegue morrer em paz e tem o que nós chamamos de boa morte. Então essas duas mulheres foram revolucionárias nessa fase da vida. Olha que elas discutiram, não foi a morte, elas discutiram a vida. Elas quiseram fazer da discussão em torno desse evento natural que vai acontecer com todos nós, um motor para que a vida fosse vivida de uma forma mais plena possível. Então, em cima do trabalho delas, se criou e foi sacramentada pela Organização Mundial de Saúde uma forma de assistência destinada a homens e mulheres na fase final da vida. É uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, o que requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Próximo. Antigamente, quando se falava em cuidados paliativos, se achava que isso fosse oferecido só na hora do morrer. Hoje a gente sabe que não. A partir do momento em que é constatado uma doença,